Alô? Mãe, quando é que você vai comprar meu ovo de chocolate? Ovos de chocolate? Por que você quer tanto ovos de chocolate? Porque é Páscoa. Porque é Páscoa. Você sabe o que é Páscoa? Os ovos? Os ovos? Senta aqui. Vou te contar uma história. Lá no Antigo Testamento, a Páscoa foi comemorada a primeira vez por Moisés, porque significava a passagem. Hoje nós comemoramos a Páscoa do Novo Testamento. E isso significa o quê? Significa que Jesus já está na Páscoa. Naquele tempo que Jesus caminhava. Naquele tempo que Jesus caminhava. É o intervalo. Calma. É o delay, é. Naquele tempo que Jesus caminhava sobre a terra, Jesus fez muitos amigos. Jesus fez muitos seguidores. Esses seguidores eram muito especiais. Sabe por quê? Porque todos eles queriam ouvir o que Jesus falava. Jesus caminhava sobre a terra fazendo muitos milagres. Ele curava os cegos, curava os enfermos. Ele até fazia paralíticos andarem. Ele reunia muitos povos de diferentes nacionalidades, todos eles com um único objetivo, o objetivo de ouvir a palavra do Senhor. Em uma sexta-feira, a última sexta-feira que Jesus caminhou sobre a terra, ele reuniu todos os seus amigos para um jantar. Nesse jantar, Jesus falou muito sobre a palavra do Senhor. Jesus falou muito sobre a palavra do Senhor. Ele até fez um jantar, ele distribuiu comida para seus amigos discípulos. Ele repartiu pão e vinho, como símbolo de seu corpo e de seu sangue. Nesse jantar, todos estavam reunidos, prestando muita atenção ao que Jesus falava. Jesus falou por muito tempo, muito tempo. Até que ele chegou em um dado momento do jantar, olhou para seus discípulos e disse assim: um de vocês vai me trair. Todos os discípulos ficaram muito assustados. Todos diziam assim: não, mestre, nós não vamos trair o Senhor. Nós amamos o Senhor. Como, Jesus? Como um de nós vai trair o Senhor? Não, Senhor, nenhum de nós vai trair. Até que ele fez uma segunda revelação. Nesse jantar, ele também disse que morreria. Nessa mesma noite, os soldados pegaram Jesus e levaram ele até o governador Pilatos. Lá em Pilatos, ele quis fazer um ato de generosidade com os presos e colocou o povo para decidir se salvava Jesus ou um ladrão. O povo decidiu soltar o ladrão. Depois disso, Jesus foi colocado em uma coroa de espinhos. Um desses espinhos furou o olho de Jesus. E aí começou uma grande caminhada. Nessa caminhada, Jesus foi obrigado a carregar a própria cruz, sendo chicoteado, cuspido,
xingado. Jesus, durante o percurso, caiu algumas vezes. E Simão Cirineu foi obrigado a ajudá-lo a levantar-se. Durante esse percurso, muitas pessoas ficaram muito tocadas pelo sofrimento de Jesus. Ao chegar no monte da crucificação, ele foi pregado na cruz, pregos nas mãos, pregos nos pés. E ao ser levantado, ainda foi colocado lanças no seu corpo. Durante esse processo, Jesus jorrou todo o sangue que tinha no seu corpo. Quando não tinha mais sangue, começou a jorrar água. E no meio do desespero, Jesus falou. Jesus morreu. Jesus morreu, desceu ao mundo dos mortos. E dentro do mundo dos mortos ele continuou fazendo milagres. Só que existia uma promessa para o Filho do Senhor. Ele disse enquanto caminhava pela terra, confirmando as promessas que muitos profetas tinham feito no Antigo Testamento. Essa promessa era que ao terceiro dia, Jesus ressuscitaria. Jesus ressuscitou! No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh. 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 Amém. Aplauda mais forte, pessoal. Que galera é essa, meu irmão? Aleluia. Bom dia a todos. Bom dia, Chama. Eu pensei que vocês iam estar viajando hoje. Vocês estão aqui em Juazeiro, vocês não estão em Canoa Quebrada, não estão em Fortaleza. Vieram para o culto. Que bênção, que alegria. Amém, 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 amém. Amados, a gente apresentar no final, resolvemos apresentar agora. Como vocês sabem, a líder do ministério também trabalha como doula, trazendo crianças ao mundo. E nós temos aí uma gravidinha em trabalho de parto. Então, qualquer hora pode, e ela tem que sair correndo da igreja a qualquer momento para ir lá no hospital. E aí ela pediu para apresentar logo no começo, porque ela queria muito estar na apresentação. Faz o papel, teria que estar aqui no começo, né? Amém? Vocês estão me ouvindo? Bem? Vocês estão bom? Eu estou bom. Então vamos lá. Amém? Livro de Atos, capítulo 4. Momento da oferta. Atos, capítulo 4. Versículo 34. Atos 4.
E aí o pessoal hoje da mídia tem que ficar esperto, porque nós temos a ceia e a ministração não pode demorar. O pessoal tem que ceiar com a família em casa também, almoçar a Páscoa. Então, tem tudo aquilo que eu pedi aqui, tá bom? Na ministração, na pregação. Atos 4:34 diz assim: e não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço da que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe ao preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Preste bem atenção. Esse Barnabé, José, que o nome era Barnabé, que significa filho da consolação, ou filho da profecia, ou aquele que se assemelha ao Espírito Santo. Barnabé era aquele crente que você chegava na igreja meio borocochô, meio para baixo, ele dizia assim: vamos lá, se anima. É o Fausto. Pronto, crente Fausto. Você está meio devagar, ele diz foco, força e fé. Você está meio para baixo, ele diz. Você está para baixo, ele está dizendo: vamos, ânimo, você vai chegar lá. Aí você fica ali, você vai chegar lá. Era o crente Fausto, nosso amado pastor Fausto. Barnabé era esse tipo de crente, o que consolava, o que edificava. E eu falo isso brincando, mas nos dias que eu mais precisei de consolo, e Fausto estava lá sempre com uma mão amiga, eu queria que ele tivesse com 10 mil, com 20 mil, mas a mão está ótimo. A mão está ótimo, Fausto. Amém? Foi muito necessário. E ele estava lá: pastor, vamos para frente. Pastor, vamos para cima. E nós temos que ser esses assim. Esse Barnabé é o que andou com Paulo, fazendo um turismo na Ásia Menor. Esse Barnabé, o nome dele José. E os discípulos disseram assim: esse cara é tão fantástico que nós vamos botar o nome dele de o que é parecido com o Espírito Santo, filhos da consolação. O que ele fez? Barnabé, levita, que tinha amor pela obra, amor por tudo aquilo que estava nascendo como igreja primitiva, porque esses aqui são os cristãos do primeiro século, disse o seguinte: eu vou vender as minhas herdades e vou dar todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. E ele fez isso. E isso impactou tanto que ficou registrado. Mas olha como é que começa o capítulo 5. Mas um certo, talvez na sua Bíblia, quem na Bíblia está escrito no entanto? Alguém aí está escrito no entanto? Mas, o que é mas? Tem como abaixar esse ar-condicionado aqui? Mas é uma conjunção adversativa. Mas Natan canta bem. Mas, você está entendendo? Hermes é gente boa. Mas Califa é top. Mas ressalva, diga-se comigo, ressalva. Entenda. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Perdão. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E ele, vendo uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou em grande temor, e veio sobre todos, e grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportaram para fora e sepultaram.
Passando um espaço quase de 3 horas, também trouxe sua mulher e também morreu. Preste atenção. Amém. As pessoas dizem assim: se Deus é um Deus de amor, por que Ananias e Safira morreram? Se Deus não manda o juízo, por que isso aconteceu? Presta atenção. Vocês já entendem que a palavra Ananias significa graça e Safira significa lei, porque a lei foi dada em pedras de safira. E Ananias é a variação de Ana, agraciada. A lei junto com a graça mata tanto quanto a lei. Mas entenda, quando o capítulo 5 começa, lá no versículo do capítulo 5, no primeiro versículo, mas, no entanto, mais certo homem, está falando que esse homem não era um discípulo. Barnabé era um discípulo. Barnabé estava ali com o coração na causa. Ananias queria imitar Barnabé para tirar proveito dos apóstolos. Vamos vender a nossa herdade. Olha o que ele fez: vendeu, reservou uma parte, chegou lá e disse: tudo que eu vendi está aqui. Mas não era tudo. E ele não precisava mentir. Era só ele chegar lá e falar: olha, eu vendi, metade eu fiquei como reserva minha, eu tenho minhas ressalvas, e metade eu estou dando. Estava tudo certo. Mas ele mentiu. Olha o intento do coração dele: vamos dar tudo e vamos falar que não temos mais nada. Nós ficamos com uma reserva e os apóstolos vão nos ajudando todos os meses nas nossas despesas. Porque no capítulo 4 nós começamos lendo que tudo eles repartiam em comum, tinham tudo em comum e ninguém passava por necessidade. Porque a administração dos apóstolos era pegar o dinheiro, se alguém tivesse com necessidade, cada um vendeu a terra, então eles tinham, vamos botar nos dias de hoje, milhões na conta da igreja. Então alguém passava por necessidade, eles iam lá e davam alimento à pessoa. Então Barnabé, Safira e Ananias disseram: vamos dar metade, vamos ficar com um pouquinho guardado, vamos falar que não temos nada, e quando a gente chegar no culto, a gente chega com cara de Zé Mané, chega com cara de coitado, dizendo: Paulo, pessoal, Pedro, a gente está passando por necessidade. Lembra que a gente deu tudo o que tinha? Ah, é verdade, vocês deram tudo. Então, toma, nós vamos ajudar vocês. Só que era mentira. E Pedro foi tomado por um dom que se chama palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Foi tomado por esse dom e disse: ei, por que você mentiu? As terras não eram tuas, a propriedade não era tua, por que você mentiu? Bastava ter dado e acabou, e falar a verdade. Pois não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Gente, o momento da oferta é um momento tão sério. Não trivialize a oferta. É um momento onde Deus está, em todo culto, Deus está falando com você e lhe dando. Mas na oferta, é você que está dando a Deus. E o seu coração é a primeira coisa que Ele vai analisar. Preste bem atenção aqui. Eles não eram discípulos. Eles estavam fazendo para tirar proveito e para imitar. E assim, cair na graça dos apóstolos. Eu fico pensando no dia de hoje, a maior oferta já nos foi dada. A maior. A gente está desde sexta-feira celebrando a Páscoa. A Páscoa não é hoje. A Páscoa começou quando o cordeiro foi imolado na sexta. E os dias seguem. Hoje é o dia da ressurreição. Agora entenda. Nós recebemos a maior oferta, que foi Jesus. E o que daremos em troca dessa oferta?
não existe nada que eu possa dar que vai abalar os céus, se equiparando ao valor, não ao preço, mas ao valor da oferta que nos fora dada. Agora eu posso dar uma oferta de gratidão. Hoje é o último domingo do mês e é a ressurreição. E eu estava lendo essa palavra ontem e meditando nela hoje, 5:30 da manhã. E o Espírito Santo falou comigo fortemente: fala com o meu povo para liberar uma oferta de gratidão. Toda oferta é uma oferta de gratidão. Mas deixa eu te falar algo. Sabe aquela oferta que você diz assim, que toca no seu coração, que você diz assim, é um memorial? Todo culto é um culto, não é? Todo culto é um culto. Mas é inegável que o culto da ceia tem um gostinho a mais. É inegável que o culto da ceia é aquele culto que você, não é? Mas todo culto é um culto. Assim como toda oferta é uma oferta. Mas existem ofertas que eu creio que ela em direção ao alto, não é por comprar ou para que Deus faça alguma coisa. Não, veja bem, é gratidão. Se é gratidão, Ele já fez, acabou. Se é gratidão, Ele já fez. Então hoje, nesse dia chamado dia da ressurreição, que a gente possa liberar essa oferta, não como Ananias e Safira, mas como Barnabé. Amém? Pastor, tenho Pix, mas eu não tenho no Pix. Tem máquina de cartão de crédito, você faz do jeito que você quiser, mas apresente essa oferta diante de Deus, porque eu quero fazer uma oração. Amém? E você que vai ofertar no envelope, segura o envelope. Você que vai ofertar no Pix, segura no Pix. Você que quer ofertar no cartão de crédito, fala com o Bernardo. A máquina está aqui atrás, tá? Fala com o Bernardo que ele abre o aplicativo ali para você ofertar. Amém? Tem o QR Code também aqui no final. Amém? E você que vai ofertar no Pix, segura o seu celular. Pai amado, Deus de poder e glória, eu te agradeço por cada ofertante neste dia imemorial, nesta oferta, Senhor Deus. Ó Pai amado, no nome de Jesus, frutifica o celeiro, ó Senhor Deus, de cada ofertante, multiplica, ó Pai, o fruto da sua semente, e faz, ó Senhor Deus, com que cada um venha experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade que vem de Ti. Senhor, que sejamos como Barnabé, que sem ressalva doou-se por inteiro e aquilo que tinha. Ó Pai amado, porque o nosso coração em Ti, sincero, é a melhor oferta, mas ele tem que vir acompanhado de atitudes. E abençoa cada um que teve essa atitude aqui, de liberar essa oferta especial nesse domingo da ressurreição, em memorial, porque a nossa vitória foi neste dia. Assim eu te peço e te agradeço. E aquele que porventura não tem, que o Senhor dê condições. E aquele que ainda não entendeu, coloca no coração, para que ele venha entender. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ofertar. Aleluia. Vamos lá. Jesus é a nossa Páscoa. Amados, a Páscoa, como a Bíblia nos ensina, ela não é comemorada hoje. Ela é comemorada quando o cordeiro é imolado. E isso no livro de Êxodo, no capítulo 12, a primeira Páscoa a ser celebrada. Então, os dias em que o cordeiro ficava trancado dentro de casa, porque ele era pego no 10º dia do mês de Adib,
e depois era imolado só no 14º dia, após análise para expiação. No caso, esta foi a ordem que Deus deu no Egito ainda. Estes dias segue-se a Páscoa, aonde depois faria-se uma refeição com pães sem fermento, ervas amargas, e o comer, o devorar de todo o cordeiro. Por quê? Porque a Páscoa hoje nós comemoramos no dia da ressurreição, como tradição, mas como literalidade, ela já começou a acontecer na sexta-feira da paixão. Por quê? Porque a ressurreição é a alegria que todo crente deve ter. Se Jesus morresse na cruz e não ressuscitasse, estava igual os outros mártires, estava igual muitos outros que tem por aí que morreram. Inclusive Pedro, que morreu e não ressuscitou, Isaías, que morreu e não ressuscitou, profetas. Eu não estou falando aqui apenas de homens de outra religião, como Siddhartha, Buda, Mahatma Gandhi, Confúcio e outros. Não, eu estou falando até mesmo dos apóstolos. Não, a ressurreição de Cristo é a nossa alegria. Por quê? Porque é na ressurreição que ele venceu a morte. A morte não foi vencida na crucificação. Na crucificação, ele estava nos limpando, nos lavando, se entregando pelos nossos pecados. Mas se ele não houvesse ressuscitado, seria derrota. Mas ele venceu a morte, ressuscitou, para que você vencesse a morte também. Amém? Então você não morre. Se você crê em Cristo, toda pessoa que crê que Deus Pai enviou seu Filho Jesus, que crê em Jesus como Salvador, ele não morre. Mas morre para a gente que está aqui, mas ele está vivo. Está dançando com o Pai na glória, está no mistério profundo, no paraíso, no seio de Abraão. Mais pranto, mais lágrimas, mais dores. Entenda, a ressurreição nos trouxe paz com Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, teria que vir outro, e o ser humano ainda estava debaixo de ira, porque nós não fomos salvos do inferno, nós fomos salvos da ira de Deus. Porque no livro de Romanos, no capítulo 6, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aquela muralha de inimizade que tinha entre eu e Deus, o apóstolo Paulo no livro de Coríntios diz que através do sacrifício da cruz, Jesus derrubou. Então hoje você é amigo de Deus. Diga assim: eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, 7. Amém? 1 Coríntios 5, 7. Vamos lá. Aí é 4, 5. 5, 7. Obrigado. Removei o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Ele está dizendo que aquilo que aconteceu no livro de Êxodo, no capítulo 12, era a sombra daquilo que aconteceria anos depois, quando Cristo viesse, morresse e ressuscitasse por nós, justamente nessa época. Ele está falando que tudo aquilo era apenas a prefiguração tipológica de um sacrifício do Salvador, o Cordeiro de Deus, que veio e foi sacrificado para que nos trouxesse a paz. O apóstolo Paulo está falando, aconteceu na lei, mas a nossa Páscoa agora é Cristo. Aquilo era uma prefiguração, mas a nossa Páscoa é Cristo ressurreto. Aquilo era um tipo, uma tipologia, uma representação, uma sombra, um simbolismo, traçando um paralelo. Hoje, tudo que aconteceu naquele tempo, eu me beneficio hoje, não pelo Cordeiro, porque eu não estou mais no Egito, eu sou livre, mas pelo Cordeiro Pascual chamado Cristo Jesus, que me traz liberdade, que me santificou juntamente com Ele em seu sacrifício. É isso que ele está falando. Aí ele diz assim, olha, removei o fermento velho. Removei o fermento aqui, não é o pecado.
O fermento velho é a lei velha, é aquilo que está ultrapassado, que se tornou obsoleto. É isso que ele está falando. O povo de Deus vivia escravo no Egito, assim como nós éramos escravos das nossas próprias vontades. O povo vivia, mas o povo clamou, até que Deus manda um libertador. Quem foi esse libertador? Quem foi? No Egito, vou de novo. Sei que vocês não pegaram. No Egito, o povo clamou, e Deus manda o libertador. Quem foi o libertador? Mais alto agora. Quem foi o libertador? Amém. Eu não tenho cadeira vazia, o povo está dormindo. Eu quero ouvir a voz de vocês. Amém? De manhã vocês ficam meio tímidos. Não, Moisés foi o libertador. E Moisés aqui tipifica Jesus. Moisés é um tipo de Cristo, é o libertador. Então o que acontece? O povo escravo, Deus envia Moisés, e Moisés vai para libertar o povo. Assim como nós éramos escravos, e Cristo nos libertou. Então Deus começa a exercer juízo. Diga assim, juízo. Só que o juízo que Deus exerceu, que a gente fala, preste atenção, a gente fala sobre o juízo de Deus, as pragas vindo sobre o povo e sobre a terra, não é? Mas Deus não estava mandando pragas sobre a terra e sobre o povo. Deus estava debochando dos deuses do Egito. Ele estava exercendo juízo sobre os deuses. Quer ver uma coisa? Versículo 12 de Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Vamos ver se é aqui. Onde ele diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos da terra do Egito, primogênitos de toda a terra do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. Executarei juízo sobre todos os, com D minúsculo, todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Executarei juízo sobre todos os deuses. Deus estava debochando dos deuses do Egito. Presta bem atenção, só para que você tenha uma ideia. O rio Nilo era um deus, e Deus verte o rio em sangue, trazendo morte. Eles adoravam o rio Nilo, porque ali gerava vida para eles. E Deus diz: vai gerar vida? Vai virar sangue, e não vai ter mais vida aqui no rio. Humilhou o deus Nilo. Quando Deus manda a praga das moscas, a palavra ali no hebraico não é mosca, é escaravelho. Eram umas moscas, eram uns besourinhos que pareciam moscas, e eles adoravam os escaravelhos. E aí, tanto que esses escaravelhos do Egito, eles têm um poder também de transporte entre a vida e a morte, alguma coisa assim. E aí, o que é que Deus faz? Manda chuva desses insetos sobre eles. Vocês não adoram a eles? Agora que eles virem praga sobre a terra. Quando Deus manda que o sol se vire em trevas, o deus Ra no Egito era o deus sol. O deus sol era chamado Ra. E uma das pragas foi que o sol se convertesse em trevas, e o sol praticamente se apagou ali. Não houve luz. Deus estava debochando. Cadê a força do deus Ra que vocês adoram? Então Deus estava... Eu falei que eu ia falar hoje a Páscoa como vocês nunca ouviram. Eu disse, então prepare-se, você tinha que ter um caderninho anotando. Deus estava debochando dos deuses do Egito, dizendo: porque eu é quem sou o Senhor. Irmãos, a nossa Páscoa é Cristo, Ele é o Senhor, o resto é resto. Deus só tem um, o resto é pseudo-deus, é invenção. Entenda, amém? Entenda isso. Primeira coisa, Deus poupou Israel de todas as 9 pragas. Veio sobre os deuses do Egito, atingiu a terra, atingiu tudo. Israel estava ali, tranquilo. Só que na 9ª praga, ou melhor, na 10ª praga, ia pegar Israel também. Porque analise comigo. Em todas estas pragas, Deus não deu advertência nenhuma. Quando eu enviar a primeira praga, vocês fiquem dentro de casa. Quando eu enviar a segunda praga,
vocês fiquem de cocorinha embaixo da mesa. Quando vier a terceira praga, vocês tomem banho de hortelã. Quando vier a quinta praga, vocês botem uma vaca dentro de casa. Não, Deus não falou nada. Mas na nona praga ele disse: vai pegar em todo mundo. Eu vou vir com violência, eu vou matar, eu vou arrebentar, eu vou descer o pau em todo mundo. E se vocês não pegarem um hisopo e pegarem o sangue de um cordeiro ou um cabrito e passarem nos umbrais e nas vergas das portas, vai pegar em vocês também. Passa, porque quando eu olhar naquela casa, eu não vou entrar. Vamos lá? Livro de Êxodo, capítulo 12. Essa foi a única praga que Deus pediu para o povo de Israel: se preparem, façam alguma coisa, vocês precisam estar protegidos. Irmãos, esse sangue já é sobre a nossa vida hoje. O sangue de Jesus já está sobre nós. Por isso que a morte não pode nos alcançar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O sangue derramado por Cristo no Calvário, toda a minha vida resgatou. Me ajuda aí, aplauda o Senhor. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Vamos acompanhando aqui. Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, ou seja, o primeiro mês. E este vos será o primeiro dos meses do ano. Olha aqui comigo. Por que Deus fala isso? O primeiro dos meses do ano, o princípio dos meses. Por quê? Porque Páscoa é passagem. Esse mês é chamado de Adib. Adib é o primeiro mês do calendário religioso eclesiástico de Israel e o sétimo do calendário civil, que seria o nosso julho, sétimo do calendário civil. A palavra Adib significa desabrochar. A palavra Adib significa florescer. A ressurreição, a passagem, a libertação, a vitória simboliza o começo de uma nova vida em Cristo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Adib não era o primeiro mês, mas Deus fez questão, vai ser o primeiro. É o primeiro mês do calendário civil. E Deus está dizendo o seguinte: em Cristo Jesus você tem uma vida nova. Em Cristo Jesus, todas as probabilidades e as possibilidades de bênção se abrem para repousar sobre a sua vida. Em Cristo Jesus há um desabrochar de algo extraordinário para você em Deus. Nada é por acaso na palavra, tudo tem um sentido. Ele não tirou para botar primeiro porque ele queria se vangloriar, ou Deus é um egocêntrico, ou ele tem as suas manias, ou Deus tem transtorno obsessivo, compulsivo e tem os seus toques. Não, há um significado. Há um significado. O mês de Adib não era, mas ele instituiu para que fosse. A ressurreição, a Páscoa, é um novo começo. É hoje, pastor? Não, é quando você crê que Cristo é o seu Salvador, ali você é sepultado e ressurreto juntamente com Ele, e tudo começa novo. Meu irmão, você começa a ver coisas que você não via antes, a beleza da vida. Tem pessoas, irmãos, talvez você esteja passando por tribulação, talvez você esteja triste, mas tem gente lá fora que não tem Jesus, e que está com a corda no pescoço, sofrendo muito menos, passando por muito menos do que você está passando. Mas você está aqui bonito, fez chapinha para vir para o culto hoje, tomou banho, botou avanço debaixo do braço, botou Mary Kay, eu não sei o que você usou, mas eu sei que você está aqui bonitão, porque você está cheio do Espírito Santo, você tem Jesus. Quem não tem está lá fora, sofrendo a metade do que você está sofrendo, desesperado.
A notícia ruim chega, os laudos chegam, as palavras que nós menos desejamos escutar, nós escutamos, mas estamos fortes, porque nascemos de novo, e é só Jesus para nos dar essa força. Pela gente a gente não consegue, não consegue, mas Jesus nos faz. E detalhe, se Ele permitiu você passar por essa prova, é porque você vai chegar do outro lado, cantando o hino da vitória. Deus é Deus de paz, Deus de saúde, Deus de bênção, Deus de prosperidade. Vamos lá, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tomem cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Deixa eu profetizar aqui. Deus tem um cordeiro para sua família. Deus tem um cordeiro para sua casa. Não é só para você não. Você e sua família vão servir ao Senhor. Tem gente que não foi alcançado, que vai ser alcançado. O cordeiro é para você e para sua casa. Ei, olha aqui. Trazei toda a comunidade de Israel no 10º dia deste mês. Cada um tomará um cordeiro conforme a família dos pais. Um cordeiro para cada família. Não um cordeiro para cada um, é um cordeiro para a família toda. É um cordeiro para a família toda. Deus tem um milagre para você e para a sua casa. É provisão de Deus. Agora, presta atenção no versículo 4. Coloca ali o versículo 4. Ai, eu estou animado. Eu vou começar a me soltar aqui daqui a pouco. Amém. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. Presta atenção. Se a família for pequena para o cordeiro, sabe o que eu aprendo? A família pode ser pequena para o cordeiro, mas o cordeiro nunca será pequeno para a família. A família pode ser pequena, tem cordeiro para todo mundo. O cordeiro é grande, chama o vizinho, sabe o que isso significa? Que nós temos o cordeiro e estamos comendo dele. O cordeiro, se ele for grande para a família, chama o vizinho, fala do evangelismo. Nós temos comido do cordeiro aqui todos os domingos, todas as quartas-feiras. Precisamos evangelizar, precisamos alcançar vidas, precisamos. Mas eu vou falar de Jesus. Me esculhambam, que crente não presta, que crente é tudo ladrão, é tudo maluco, é uma cambada de analfabeto, é não sei o que. Deixa falar, irmãos. Você começa a falar de Jesus, ganha eles no amor, ganha eles no amor. Vocês são fanáticos, vocês são burros, mas eu te amo, eu te amo. Jesus morreu por você. Nick Cruz. Alguém já ouviu falar de Nick Cruz? Entre a cruz e o punhal? Ele já esteve no Brasil. Nick Cruz representava ali o maior líder da gangue de Nova York. E tinha uma gangue rival. E um pastor novinho da roça, que morreu, eu acho que há 10 anos atrás no máximo. Bem novinho, chamado David Wilkerson. Foi a Manhattan, foi a Nova York e disse o seguinte: eu vou levar paz. As gangues brigavam. Naquele tempo eles não brigavam de revólver, mas era corrente, faca, bastão. E lá vai David Wilkerson, um homem cheio do Espírito Santo, novinho, inocente, no meio das gangues. Irmão, o que esse pastor sofreu? Cuspiram na cara dele. O que esse pastor sofreu? Zombavam dele. Ele ia na audiência. Quando a polícia pegava o bandido, ele ia lá interceder e dizer: Nick, Jesus te ama. E Nick: me deixa, sai de mim, pregador, larga da minha cola, pregador. E ele estava lá. E Nick bateu na cara desse pastor. Só que o amor de David Wilkerson era tão grande pela vida de Nick Cruz, que ele nem conhecia. Conheceu quando desceu lá. Que aquilo começou a perturbar Nick. Nick não conseguia mais ficar em paz. Aquele amor começou a perturbar. E um dia, o pregador estava pregando, David Wilkerson estava pregando no estacionamento. E Nick veio com sua gangue.
E ele veio e disse: eu vou te matar. Para de pregar, para de perturbar a gente. Ele olhou para Nick Cruz e disse: você pode me cuspir, me bater, me matar, me cortar em pedacinhos e me espalhar pela rua de Manhattan, mas saiba, Nick, que cada pedacinho desse continuará amando você. Nick Cruz se converteu e virou um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Não desista, evangelize. Nós estamos comendo do Cordeiro. Deixe eles pensarem o que for, somente ame. Não discuta a teologia. Ah, porque isso, aquilo, não porque a teologia, não porque isso aqui. Teologia é conceito humano. Existe a teologia bíblica, irmãos. Eu estou te falando, eu estudei teologia e não foi pouco estudo, irmão. Fiz faculdade, seminário, fiz curso de hebraico, estudei com judeus, vocês sabem da história toda. Mas, irmãos, toda a interpretação sistemática da Bíblia é apenas um conceito dentro de uma vertente humana. Deus não usa da teologia para alcançar ninguém. Deus nunca alcançou um homem através da teologia. Nós somos constrangidos não pela teologia, nós somos constrangidos pelo amor de Deus. É o amor de Deus que nos constrange. É o amor. Porque nós fomos amados primeiro, como diz João. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Fomos alcançados não por letra de homem, fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós devemos manifestar na vida daqueles que estão lá fora. O amor. É o amor. Ah, o cordeiro nunca será pequeno para a família. A família pode até ser. Ei, tem cordeiro sobrando aqui. Tem cordeiro. Jesus é super abundante. Isso é evangelismo. Versículo 5. Vamos convidar os outros para experimentar desse cordeiro. O animal será um macho de 1 ano sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Amém? Por quê? Porque o cordeiro representa Cristo, sem defeito e sem pecado. Mas o cabrito representa Cristo levando o nosso pecado, não porque Ele pecou, mas agora todo pecado habitaria nele. Então um apontava para a pureza, que ficou imaculada. O outro apontava para a mácula, não pela sua mácula, mas pela nossa mácula. E Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então o cordeiro, me perdoe, 2 Coríntios 5, 21, por favor. 2 Coríntios 5, 21. Oh, aleluia. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado. O cordeiro sem mácula pegou a mácula do mundo inteiro e levou, abraçou com ele e levou sobre ele tudo isso, para que nós fôssemos livres. 2 Pedro, ou melhor, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que foste resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Outra parte. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Irmãos, nós já fomos resgatados. Deus não vê o seu pecado, Deus vê o sangue do cordeiro em você. Você foi comprado pelo sangue, Ele te deu um banho com sangue. Ai, mas
Eu sou tão miserável. Você é santo, justificado pelo sangue de Jesus. Mas é porque antes de eu me converter eu fiz isso e aquilo. Ai, dos vossos pecados ele não vos lembra. Eu não lembrarei mais, ele diz. Ele não lembra mais, acabou. Para de pedir perdão por aquilo que ele já te perdoou. Como eu digo sempre aqui, e tenho dito esses dias, nós não temos problemas em pedir perdão. O nosso problema é receber perdão. A gente não está conseguindo entender isso. João 1:29. João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus. Isso é quando Jesus foi se batizar, ok? No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção e disse: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo aquele que está em Cristo, o pecado foi retirado. É desse jeito que você tem que andar, livre, entender: o pecado foi retirado, eu não sou mais pecador, eu sou santo, eu sou justiça de Deus, eu não sou mais pecador, o pecado foi retirado. Eis o Cordeiro de Deus, é Ele quem tira o pecado do mundo. Todo aquele que está nele já não anda mais como pecador, porque foi retirado, é filho, é santo, é justiça de Deus. É assim. E o Cordeiro ficava o quê? Ficava 4 dias. Presta bem atenção. Vamos lá. Versículo 6, né? Versículo 6. Ele manda pegar no 10º dia, aí no versículo 6 de Êxodo capítulo 12. Versículo 6 de Êxodo capítulo 12. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Presta bem atenção. Por que o cordeiro ficava 4 dias? Para celebrar a Páscoa. O cordeiro ficava 4 dias. Primeiro, para observação. Depois de 4 dias, para ver se não tinha defeito. Então, até os dias em que se sacrifica, porque o judeu ortodoxo não sacrifica mais, porque o templo foi derrubado, e só sacrificará na restauração do 3º templo. Mas até os últimos dias em que eles estavam sacrificando, o cordeiro tinha que ser analisado por 5 a 6 sacerdotes durante um tempo, para que pudesse ser sacrificado. Tem uma vaca lá que é chamada, a cor dela é uma cor de ferrugem. Eu esqueci o termo que eles dão para essa vaca, que também é falada a vaca de Jacó, o novilho de Jacó, que há mais de 2000 anos não nascia um novilho desse, sem nenhum pelo branco, sem nenhum pelo de outra cor. É toda de ferrugem, parece um ferrugem avermelhado. E esse é o animal que será sacrificado na reconstrução do templo. Só que nós sabemos que quando o templo for reconstruído, quem vai assumir é o anticristo. Ele tomará para si o título de Messias e o sacrifício vai acontecer. Pois bem, essa vaca já nasceu. Essa vaca está em Israel. Perfeita, desse jeito, para você ver que não falta muito tempo para tudo se acabar, para Jesus Cristo voltar. E a gente, ó, quem gosta de pagode, pagodão lá em cima, quem gosta de forró, shot santo lá em cima, amém? Para a gente festejar com Jesus, amém? Ai meu Deus, mas eu queria fazer uma faculdade. Vai fazendo, vai fazendo. Eu queria botar meu filho no inglês, bota o menino no inglês, amém? Bota o menino. Eu queria, irmão, viva. Sabe o que você tem que fazer? O crente anda com os pés no chão, mas a cabeça no céu. Nossos pés estão aqui. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, mas a minha cabeça está: quando é que Jesus vai voltar? Ele precisa. Eu quero que Jesus volte. Quando é que Jesus vai voltar? Eu almejo, como o apóstolo Paulo diz no livro de Tito, para aqueles que almejam a sua vinda. A Timóteo ele fala isso: Timóteo, a coroa da glória não está reservada para mim apenas, está reservada para todos aqueles que anseiam pela vinda do Senhor. É desse jeito. Então era para observação.
E detalhe, Jesus também foi observado. Jesus foi testado. Jesus foi testado 3 vezes pelo governo romano e 3 vezes pelos sacerdotes religiosos daquela época. Então ele foi observado. Pilatos observou e disse assim: não vejo pecado nenhum nele, não vejo dolo nenhum nele. Nem os judeus ortodoxos, nem os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei encontraram pecado em Jesus. Então tiveram que inventar. Blasfema, ele diz que ele e o Pai são um. Jesus, durante esse tempo todo, porque não pegaram ele aqui e levaram ele, não, houve um tempo, ele foi durante todo esse tempo testado e observado, e em nada murmurou. Como ovelha muda, foi levada ao matadouro. Ele podia, preste atenção, você já ouviu isso? Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, não foi? Deixa eu te falar uma coisa. Cristo não é o seu exemplo. Jesus é um exemplo de cada crente. Não. Se Jesus for o seu exemplo, vai para a cruz, porque ele foi para a cruz. Vai para a cruz. Se ele é seu exemplo, vai ficar 40 dias no deserto, porque ele ficou. Cristo é o seu substituto. Ele é o seu substituto. Ele sofreu todas as enfermidades no corpo dele para que você pudesse tomar posse da sua cura. Ele, sendo rico, se fez pobre para vos enriquecer em tudo. Ele enfrentou a morte, venceu a morte para que você não morresse. Ele é o seu substituto. Como ovelha muda, ele foi ao matadouro para que você tivesse voz hoje. Por quê? Porque se ele falasse, irmão, se Jesus falasse, não houve um sacerdote, que conseguisse retrucar Jesus, nem quando ele tinha 12 anos de idade, ainda mais com 33. Com 12 anos de idade, ele falava, e os sacerdotes ficavam assim: o que é que nós vamos falar? Tudo de boca aberta. Ele perguntava, e os sacerdotes não tinham resposta. Ele tinha 12 anos apenas. Lucas capítulo 2, do versículo 40 e diante. Ele tinha 12 anos. Imagine ele, depois, com toda a experiência e toda a divindade, tudo aquilo que ele queria, porque ele veio como homem, com todas as sinapses neurais e as ligações cognitivas já amadurecida, com seu córtex pré-frontal totalmente formado já, capaz de elaborar e concluir raciocínios lógicos absurdos. Agora imagina, ninguém, se Jesus abrisse a boca, acabava tudo ali. Por que ele ficou mudo à toa? Não, porque se ele abrisse a boca, acabava. Sacerdote mandava soltar, o imperador dizia: nós estamos cometendo um erro, solta esse cara, porque esse cara é inocente. Eu tenho que ficar quieto. Eles têm que pensar que eu sou blasfemo. Eu tenho que levar toda a vergonha. Eu tenho que levar, porque isso aqui é temporário. Porque eles não sabem que esse templo será destruído, mas em 3 dias ele vai ressurgir. Em 3 dias eu vou levantar e vou dar a vitória para todo aquele que nele crê. Sabe por que ele não desistiu e ficou ali mudo? Por você. Ele te viu sentado aqui nessa manhã. Eu vou dar a vitória em todo aquele que em mim crê. Melhor colocando. Aleluia. Outra coisa, por quê que ficava tantos dias o cordeiro em casa? Lembra-se? Jesus disse, Deus falou lá em Êxodo, estamos no Egito, pega no 10º dia e fica até o 14º. Nós vimos aqui para ser testado, para ser observado, e agora para que se criasse uma afetividade com o animal. Cordeiro é um bicho carinhoso. Até os dias de hoje a gente vê em algumas cidades do Rio Grande do Sul, fazenda, crianças. Aqui também, aqui às vezes as pessoas pegam um cabritinho, eu já vi, e não é na fazenda não, eu já vi aqui no Pirajá, ali aquela rua, Rui Barbosa, pessoal conversando na calçada, a criança sentada com um cabrito no colo. Eu reduzi na hora, eu falei assim, coisas do interior, que maravilha, né? E Juazeiro não é esse interior, nós estamos falando de Juazeiro do Norte. Mas tem gente que cria até aqui no Pirajá, na rua aqui, praticamente quase no centro, no Salesiano, franciscano ali. Agora, é um bicho dócil, que gosta de ficar perto de gente.
era para criar afetividade. Imagine as crianças brincando com o cordeiro. No quarto dia, o pai amarra o bicho pelos pés. Vamos lá, é hora de matar. Imolar, tirar as vísceras, assar ele todo. Isso é para que nós venhamos a ter um pouquinho da noção do que Cristo passou por amor de nós. A gente cria afeto e na hora de sacrificar, dói. Quando você pensar no sacrifício da cruz, o que ele passou, não é por pena, mas essa dor vem. Agora, com a concepção que você tem hoje, sabendo o que isso significa, a alegria vem, sabendo que é através disso que você tem a vitória, e que era necessário que isso acontecesse. Amém? Então, o que acontece? Para criar afeto ao animal. Agora presta bem atenção. Ao 14º dia, amarrava-se as patas daquele animal dócil e o sacrificava. O sangue foi passado, no caso lá no Egito, e a gente entra aqui na Páscoa, o sangue, no anjo da morte, que é o Pessar, o sangue foi passado nos umbrais da porta, do lado de fora. E Moisés disse: vocês vão passar esse sangue com um hisopo. Esse hisopo vai ser passado, que era um novelinho de lã que dava nos muros. Esse hisopo vai ser passado do lado de fora das portas, nos umbrais e nas vergas. Quando o anjo da morte passar, ele não vai entrar. Agora presta bem atenção. Livro de 1 Reis, no capítulo 4, versículo 33. Abre aí, 1 Reis 4, 33. Diz que Salomão estudou todas as plantas, todos os seres que ele podia estudar, desde a menor até a maior. E olha isso: dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o hisopo que brota na parede. Também dissertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. Hisopo fala de uma fé simples. Era uma planta desprezada, uma esponjinha boba, besta, que dava no muro. Ei, tem gente que se vangloria, né? A minha fé é como o cedro do Líbano. Eu tenho uma fé. Amém que você tem uma fé grande. Mas entenda, quando Deus diz: pega o hisopo e passa o sangue do cordeiro na porta, Ele está dizendo que basta uma fé simples para que você seja salvo. Não tem complicação. Eu não sei porque as igrejas complicam, porque os pastores complicam, se eles sabem que não precisa complicar, que é só falar que Jesus Cristo é o Salvador, que você crê que através do sacrifício da cruz você é salvo. Mas não, enchem de processo, passa por isso, passa por aquilo, faz não sei o que, faz assembleia, vou ver se você é aceito, não sei o que. Então Jesus é a porta e tem um monte de porteiro impedindo as ovelhas de entrar. Jesus Cristo disse: eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta. Ele é a porta. É simples, é uma fé, é um sangue passado com hisopo. O que é hisopo? É um negocinho que dá no muro, que ninguém dá valor e tal. É isso aí, basta só essa fé simples. Faça isso que é simples. Mas Deus, nós oramos e o Senhor vai, é só isso, só pegar um cordeiro, levar para dentro de casa, matar, comer uns pães, tirar a erva amarga e passar no sangue na porta. É só, e ninguém vai morrer. É só isso, é uma fé simples. Tem tanta gente inventando tanta coisa. Infelizmente o povo gosta, porque o misticismo atrai. O povo gosta. Eita, eu vi um negócio aí, é um manto. Eu vi um negócio diferente e tal. Tudo é anjo e tudo é demônio. O microfone começa a cair ali, é o anjo, que quer um anjo anão. Só se for um anjo anão que quer. O microfone começa a cair, e é um anjo, pastor, eu vi. Ali foi um anjo que pegou. Foi o Nelson Nedes. O anjo Nedes, Nelson Nedes. É o anjo Nelson Nedes. Só se for. O povo gosta dessas coisas. Eu já vi isso, irmão.
Ai, porque eu tenho que subir no monte 30 dias. Eu tenho no monte. Irmão, o cara incorporou o cabrito gospel nele. Vive trepado no morro. Ai, é tão simples crer em Cristo. Estou falando contra o monte não. Já fui no monte, vai. Mas irmãos, não é o monte, não é nada disso. É sua fé simples em Cristo Jesus que vai te levar ao lugar da vitória. Que vai te levar. Terminando aqui, passando para o final. Não, estou terminando não. Vou correr aqui. Amém? Rapidinho aqui. Então o sangue era aplicado com isopo. Amém? Nenhuma parte do cordeiro poderia ser comida crua. Todo ele tinha que passar pelo fogo. Versículo 8, 9, 10. Eu não vou esperar pelo coisa. Vai botando aí, Cícero. Pelo data show. Diz assim: e naquela noite comerão da carne assada no fogo, com os pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, sua cabeça com seus pés, com sua frissura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. No fogo. Nenhuma parte do cordeiro poderia ser comida crua. Todo teria que ser passado pelo fogo. Sabe por quê? Porque o fogo representa a ira de Deus, e a ira de Deus veio sobre o cordeiro. Por isso que a ira de Deus não vem sobre você. A ira de Deus veio sobre o cordeiro, ela não vem sobre você. Ah, mas é porque Deus é um Deus de justiça, pastor. Justamente porque Ele é um Deus de justiça. Injusto Ele seria se Ele jogasse a ira sobre você, porque a justiça veio em Cristo, foi feita em Cristo, e a ira veio em Cristo. Como é que Ele vai imputar duas condenações pelo mesmo crime? Alguém vai lá e assassina alguém, aí o juiz dá 15 anos de prisão, ele volta no outro dia e dá mais 15. Mas pelo quê? O que eu fiz? Não, pelo crime. Mas o Senhor já me sentenciou. Ele não vai sentenciar duas vezes pelo mesmo crime. Deus não vai exercer juízo duas vezes pelo mesmo pecado. Foi sentenciado, Jesus foi sentenciado, a justiça foi cumprida. Logo, a ira de Deus não vem mais sobre o homem, porque veio sobre Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 9. Se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, não vou ficar procurando não. 5, versículo 9, para adiantar. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da... Então acabou. Ah, mas é porque isso aí é uma hipergraça, porque sim, bobinho. O que o apóstolo Paulo diz? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse superabundar é hiper. Superabundar é hiper. Aonde abundou o pecado, a hipergraça de Deus começou a trabalhar. É hipergraça, não no sentido pejorativo, mas no sentido construtivo. Eu era pequeno, eu ia no mercadinho que tinha lá. Aí o mercadinho falava, nossa, eu gostava de ir no mercado com meu pai. Mercado Rainha. Depois eu conheci o supermercado. No supermercado era o Casa da Banha, Porcão, não existe mais, lá no Rio de Janeiro. Aí o supermercado eu ficava assim, eita, tem até restaurante aqui dentro. Eu nunca vi um mercado com restaurante. Pai, nós vamos comer, nós vamos almoçar. Criança, 10 anos de idade hoje, no supermercado. Irmãos, eu morava na favela. Tinha mercado da favela não, tinha a quitanda do seu não sei quem, do seu Gessé, a quitanda do seu Havaí, as quitandas lá. Aí um dia, meu pai falou, hoje nós vamos no hipermercado. Eu fiquei viajando, hipermercado, o que é isso? A gente foi no Carrefour, Norte Shopping, aquele negócio lá. Quando eu entrei, eu falei assim, meu Deus. Eu fiquei olhando, era o mundo, à vista, na mente de uma criança. Os carrinhos, tinha escada rolante. Eu ficava assim, eita, tem uma escada rolante. Só que não era escada, era uma rampa. Eu nunca tinha visto aquilo, que o carrinho subia na rampa. E eu falava assim, meu Deus, que divertido. Olha, para mim era um parque de diversão aquilo ali. Agora entenda, no mercado, na quitanda tinha coisa, mas no mercado tinha coisa que não tinha na quitanda. No supermercado vendia coisa que no mercado não vendia. E no hipermercado tinha coisas que não tinham nos outros.
Quem quiser ficar com o mercado, quem quiser ficar com a quitanda, que fique. Quem quiser ficar na lei, que fique. Eu vou para hiper mesmo. Eu vou para esse superabundou. Eu vou entrar nessa hipergraça com os 2 pés, porque Deus tem muito para mim. Deus liberou muito para mim. Ele tem mais. Diz para o seu irmão, Deus tem mais para você. Diz para o seu irmão, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Amém. E aí, para a gente cear, amém? O fogo representa a ira de Deus, por isso que tinha que assar no fogo, não podia ser cozido na água, tinha que passar pelo fogo, amém? Aleluia. Comer dele cru significa, olha o que ele diz: não coma nenhuma parte dele cru, tudo que for assado, nada, não coma nenhuma parte crua. Tem nada a ver com comer carne crua hoje, tá? Eu amo carne, churrasco, para mim tem que ser mal passado para cru. Amém? De boi é assim, tem que vir um miolo cru, mas não tem nada a ver com isso. Aqui, comer dele cru significa crer em um Jesus Cristo que é histórico, que é filosófico. Crer em um Jesus Cristo que é bonzinho, que, nossa, como ele foi bonzinho e morreu por mim. Não. É chorar quando assiste lá o filme Sexta-feira da Paixão, o filme do Mel Gibson, é isso? É esse? Paixão de Cristo. Quando assiste o filme de Paixão de Cristo, ai, Jesus, é chorar. É sair do cinema, como eu vi gente sair do cinema quando aconteceu. As pessoas saíram do cinema. Tinha 2 freiras que foram para o cinema, saíram na metade chorando, dizendo assim: rapaz, esse filme, eu tenho que ficar. O pessoal, vocês ficavam esperando a sessão, e o povo saindo da primeira sessão, da segunda sessão, para assistir a outra, todo mundo chorando, se acabando. Eu falei: rapaz, esse filme. Mas não é isso, não é crer dessa maneira, não é ter pena de Jesus, é crer que realmente o Salvador se fez homem para alcançar a humanidade, porque Deus não fez justiça matando o ser humano, Ele fez justiça morrendo como um homem naquela cruz. O homem exerce justiça condenando e matando, Deus exerceu justiça morrendo por você. Morrendo por você. É crer que através da sua morte e ressurreição nós temos vitória. É simples como sopo, não tem sentimentalismo. Às vezes causa escândalo quando eu digo: é mais fácil você ser salvo do que levantar e ir lá no bebedouro beber água. Tem que levantar, tem que pegar água, botar. Para ser salvo basta crer no seu coração e confessar com a sua boca. É muito simples. Se coloque de pé. Aleluia. Fique segurando o seu copo da ceia. Oi. Quem nos visita pela primeira vez e já for, quem nos visita pela primeira vez e já for evangélico, e quiser cear, pode cear no nosso meio, amém? Se a sua igreja não proíbe, não há nenhuma doutrina na igreja que vocês de repente nos visita e proíbe, não sei, cada um, né? Então você pode cear, amém? Aqueles que creem em Cristo, aqueles que já entendem o que é isso, estão aptos a cear também. Quem aqui nos visita pela primeira vez, levante a mão, por favor. Seja bem-vindo. Nós temos um presente para você. Quem nos visita pela primeira vez? Outra pessoa? Pela primeira vez? Pela primeira vez? Amém? Tem um presente para você também. Tem 2 pessoas. Vamos aplaudir? Amém? Fique com a sua mão levantada, que vamos levar uma lembrança aí, um presente para você, uma lembrança, tá bom? Vanessa está levando lá o rapaz de blusa azul, ali, Vanessa, amém. E outro rapaz aqui, 2 bonitões, aqui de blusa preta, que está do lado da moça de abóbora aqui, amém. Quem não pegou a ceia? Quem não pegou a ceia, levanta a mão aí, olha aí, ó. Tinha acabado lá fora? E as caixas que eu comprei de ceia? Na ceia já acabou tudo? Que bênção, que legal. Glória a Deus. O pessoal vai ficar contente, vai ter que comprar de novo. Amém.
Tá vendo aí, ó, despesa, essas ceias aí, irmão, vem lá de Petrolina essas nossas ceias. Quem está recebendo no copinho é porque acabou o outro. Amém? Presta bem atenção. Olha aqui para mim, enquanto nós vamos cear. Eles eram escravos, mas aquela seria a última noite deles como escravos. Eles comeram o cordeiro, eles cearam para poder ser livres. Era a última noite. Creia que na ceia há liberdade para o seu espírito. Creia isso. Eles eram pobres, mas em uma noite ficaram ricos. Salmo 105 aí. Eles eram pobres, irmãos, eles eram escravos. 105, 37, já vou acabar. Eles eram escravos. Numa noite, ficaram ricos. Saíram de lá com todo o ouro que tinha. Retirou os israelitas com prata e ouro, e não houve entre suas tribos quem tropeçassem. Presta atenção, escravo tem dinheiro? Não tem. Nem os animais eles tinham, não seriam para eles sacrificarem. Não tinham. Dois, tá vendo? Os animais, e os deuses que eram escravos, eram ricos, e Deus deu saúde. Não houve nenhum enfermo. Esta palavra aqui é: nenhuma das suas tribos houve enfermo, ou quem tropeçasse. Não tinha manquejador, pessoas com problemas, claudicantes, não tinham. Deus os curou, cearam, ficaram livres, ricos e sarados. Creia nisso, creia nesse poder que há na ceia, porque Ele, sendo rico, se fez pobre para que você fosse enriquecido em tudo. Creia. E aí Deus diz no versículo 11, olha como eles comeram, e é como nós vamos comer hoje. Deus diz: vocês vão comer com os lombos cingidos, com sandália nos pés, com cajado na mão. Vão comer dele todo, e comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Lombo cingido, Efésios capítulo 6 nos diz: você tem que cingir o seu lombo com a couraça da justiça. Nós já estamos cingidos porque fomos justificados por Cristo. Cristo é a nossa couraça da justiça. Sandália nos pés, Efésios capítulo 6 também diz: calçai a sandália do Evangelho, que é a preparação para a paz. Está fazendo alusão o apóstolo Paulo. Cajado na mão significa autoridade. O que é que diz no livro de Efésios? Escudo da fé, espada da lei, que é a espada do Espírito, na verdade. Está aqui, ó. Está aqui. Essa é a nossa Páscoa. E aí, meus amados, você vai cear com esse entendimento agora. E olha aqui para mim. Quem pegou, não converse com ninguém. Entenda o que aconteceu. Às 9 horas da manhã, Jesus foi levantado na cruz. E na 6ª hora, que é o meio-dia, houve trevas. E na 9ª hora, ele inspirou, dizendo: está consumado. Tetelestai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Agora entenda. Às 9 horas da manhã é o horário em que o sumo sacerdote pega o cordeiro e leva para as dependências do templo para sacrificar. Quando Jesus está sendo levantado, o cordeiro está sendo levado no mesmo tempo. E sabe o que acontecia? Eles tocavam a trombeta. Então, quando Jesus estava sendo levantado, as trombetas estavam tocando, porque o sacrifício estava entrando no templo. E os céus já estavam em expectativa, porque o mistério oculto de Deus estaria sendo revelado. E aí, meio-dia, na hora sexta, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra, porque Jesus entrou nas trevas para que você nunca colocasse o pé lá. Não duvide disso. Você está
salvo em Cristo, você está no céu. Houve trevas, Ele enfrentou as mais densas trevas, para que você não pudesse enfrentar, para que você não enfrentasse mais. E aí, na 9ª hora, Ele inspira. A 9ª hora é às 15 horas, às 3 da tarde. E é justamente nessa hora que o sumo sacerdote imola o cordeiro. Às 15 horas, chamado o sacrifício da tarde. Às 15 horas, o horário que Jesus morreu, é o horário que eles imolavam. Nada está por acaso, nada foi aleatório, tudo tem um propósito. Você aqui, hoje conosco, os visitantes que estão aqui, Deus não trouxe vocês para Shema porque o pastor é bonito. Não, Deus não trouxe vocês para Shema porque a gente é solto, engraçado. Não, Deus tem um propósito na vida de vocês, grande, amém? E vocês estão aqui essa manhã, ouvindo essa palavra de liberdade, porque Jesus ama cada um de vocês, os que estão aqui pela primeira, pela segunda, e os membros, as ovelhas Shema, amém? Aqueles que nos assistem pela internet, muita gente viajando, beijão para vocês. Vamos cear, crendo, como foi falado, a cura, a provisão na ceia, a riqueza na ceia, a saúde na ceia, a liberdade na ceia, ao destruir de toda escravidão, de toda algema na ceia. Aleluia. Ele pegou do pão e disse que era o corpo dele, repartido em favor de nós. E quando nos reunimos dentro desse memorial, nós cremos que o seu corpo, repartido por nós, traz vida e proclama a sua morte e ressurreição até o dia da sua vinda. Por isso que você não pode parar de cear. Não deixe de cear. Ceie e coma dele todo. Semelhantemente, ele levantou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vós. Quando vocês se reunirem, bebam dele todo, porque quando vocês comem do meu corpo e bebem do meu sangue, estou anunciando a minha morte e ressurreição até que eu volte. Bebei dele todo. Olá, eu sou o pastor Leandro, pastor da Igreja Batista Shema, e quero lhe desejar uma feliz Páscoa e agradecer por você ter ficado conosco durante este culto, durante esta palavra. Faça o seguinte, compartilhe esta palavra, esse estudo, esse ensinamento, que é uma bênção de Deus, né? Não só para a sua vida, mas também para a vida de todos aqueles que vão assistir. Então compartilhe, ok? Evangelize, o Rei está voltando. Feliz Páscoa, Deus te abençoe. Olá, eu sou o pastor Leandro, pastor da Igreja Batista Shema, e quero lhe desejar uma feliz Páscoa e agradecer por você ter ficado conosco durante este culto, durante esta palavra. Faça o seguinte, compartilhe esta palavra, esse